Bom dia, muito bom dia a todos os nossos ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives, né? A gente sempre fica contente, a gente sempre fica honrado, mas principalmente ficamos nós responsabilizados, né, por tudo aquilo que hoje estamos levando a cada um de vocês que nos ouvem. Mas a nossa alegria e a nossa tranquilidade, digamos assim, é que tudo aquilo que nós nos baseamos não é nosso, né? Estamos nós norteados, né, pelo Evangelho de Jesus e estamos nós aqui nesse momento também amparados pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que ambos, né, provêm de uma fonte fidedigna, que é Jesus, nosso irmão maior, e ambos, né, o próprio Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo, são uma base moral, uma base religiosa e principalmente uma base filosófica para cada um de nós. Então, tudo aquilo que estamos levando a cada um de vocês se encontra no Evangelho de Jesus e cabe a cada um de nós, né, como ele dizia, tomarmos nossas cruzes e seguirmos, né, os ensinamentos que ele nos deixou como forma de compreendermos um pouco melhor os mecanismos da própria vida. Porque a maioria de nós, observando, né, o que nos cerca, a nossa sociedade, a gente muitas vezes se questiona, né? Onde é que está Deus nisso tudo? Onde é que está o Evangelho nisso tudo? O que Jesus estaria fazendo essa hora numa situação tão caótica, né? E está tudo certo, né? Nós vamos ver que se nós nos aprofundarmos um pouquinho nas leis, nós vamos ver que tudo está caminhando de uma forma perfeita, de uma forma justa e principalmente de uma forma magnânima e amorosa, que é, né, a vontade do nosso Pai, Deus nosso Pai. Então, sempre uma honra. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. O programa, eu já citei várias vezes, o título é Renascer, né? Porque nós precisamos nos modificar, renascer como espíritos dentro dessa mesma roupagem física, mas precisamos ressignificar conteúdos. Hoje de manhã eu estava olhando o jornal e vi duas notícias muito semelhantes. Uma de uma pessoa que tocou fogo numa estátua, porque diverge. Mas era alguém da família dele ou não? Não, de uma estátua, de uma personalidade lá e meteu fogo. Não destruiu a estátua, ainda bem. Sim. E o outro ia ser julgado por um crime que ele cometeu, porque a pessoa a quem ele cometeu esse crime tinha atuava dentro de uma religião, de uma igreja, diferente daquela que ele acreditava. Então a intolerância é algo que campeia no nosso mundo e em nós mesmos. Então a gente tem que sempre ter o cuidado de reportar isso para a gente. Não adianta a gente achar que o mundo é assim. Não. Eu estou fazendo parte desse mundo, eu também tenho responsabilidade. Porque essa questão de intolerância, nós perdemos muito tempo, nós enquanto humanidade, combatendo muito as coisas que estão fora. Quando o nosso grande combate, né, tu citaste os evangelhos, é o nosso interno. Aquilo que nós precisamos ressignificar de novo dentro de nós. Porque enquanto nós estamos lá olhando para fora, nós estamos mantendo essa estrutura. É que não renascemos, né? A intolerância, né, digamos assim, fortalecida pela ignorância, vai dar o quê nesses dois casos? Se eles não estão presos, está faltando pouco, né? Entende? Ou alguém vai chegar e vai liquidar com eles também. Exato, exato. Então, briga.
são tempos de maturidade espiritual, né? Certo, tudo isso está acontecendo, por isso que até brinquei, né? De repente a estátua era de alguém até da família dele. Por quê? Porque verdadeiramente a intolerância, ela segue níveis, às vezes assim, que a gente não compreende. É, descontrolados. Exato. E não é só a intolerância religiosa, né? É intolerância por várias. A pessoa pensa diferente do que eu, age diferente do que eu, gosta de coisas que eu não gosto. Problema dela, né? Então, o nosso combate, e é isso que a gente tem que se dar conta, é o interno. Porque quando eu só vejo desgraça no mundo, quando eu só vejo problema, quando eu só vejo caos, é os meus olhos. Porque do lado de cada uma dessas situações negativas, existem as situações positivas que eu não estou conseguindo ver. Porque eu estou focado em outro detalhe profundo, primário e necessário é que a lei está atuando. É uma lei magnânima que está atuando. Né? Então, quer dizer, não tem essa coisa de nós julgarmos a obra. Nós temos que compreender o mecanismo da própria obra. O próprio Jesus dizia há 2000 anos atrás, é necessário que venham os escândalos, mas ai de quem provoca os próprios escândalos. Então, como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos ter um nível de entendimento se nós não formos colocados dentro de uma situação de aprendizado? E uma situação de diferença, né? Exato. E uma situação de aprendizado envolve testes, provas, né? Diferenças, lutas, dificuldades. E é em cima de tudo isso, amparados pela lei, né? Amparados pela lei, aí tu vai fazendo as tuas escolhas. Então, nota-se, num primeiro momento, uma questão muito grande, né, de ignorância. E falta de vontade, né? Sim. Porque eu posso desconhecer, que é a ignorância, Sim. ignorar, mas não estar aberto para tentar clarear isso, deixar de ser um pouco ignorante. Mas a gente fica tão firme em algumas convicções, em algumas posições, que a gente não permite, é que nem estar dentro de casa e não deixar a janela um pouquinho aberta para entrar um ventinho agradável e continuar naquele ambiente intoxicado. A gente precisa abrir essa janela que a gente tem, que é o mental, né? Obviamente com muita atenção, com muito discernimento, com uma postura crítica do que eu estou absorvendo para mim, não do outro, né? Então, pontuar. Visões estreitas, problemas futuros. Com certeza, com certeza. Em todos os níveis, né? Tanto ele denso material e depois mais sutil espiritual. Então, Jesus, eu sempre digo, né, de uma beleza plástica aquilo que ele fala, né? Quando ele diz, né, estando ele em tormentos. O que são esses tormentos? O que é um tormento? O que é uma tempestade, né? É um desequilíbrio na sutileza, né, das coisas. Porque tu quer um vento ameno, digamos. O que é um... Vamos imaginar paz de espírito, né? Um ambiente, uma natureza em paz de espírito. É uma natureza perfeita, toda ela funcionando, toda ela seguindo, né? Harmoniosa. Agora, exato. Agora vamos imaginar uma natureza atormentada, né? Aquilo tudo está um caos. Conflito. É um caos. E é exatamente isso, né? O teu interior, a tua natureza, né, do teu posicionamento perante a vida, né, ele tem que atingir um ponto de equilíbrio. E a lei te leva a isso. Até quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Né, para que não haja esse conflito com a diferença externa. Nós não. Nós, né, ficamos semeando ventos e não queremos colher as tempestades. Então, quer dizer, esses dois, o exemplo, eles vão ser presos. Eles vão ter problemas. E, espiritualmente falando, o dia que eles acordarem, estarão eles em tormentos. Por quê? Porque eles vão entender que eles não deveriam ter feito isso.
né? Vão se dar conta do erro, Exato. E aí, da perda de oportunidade. aqui eles vão pagar uma pena. Uhum. Aqui eles vão pagar a pena, ou por valores, Limitação de liberdade, ou né? limitação e tal, eles vão pagar. Mas lá, quando tu acordar, né? E como é que tu vai pagar a pena? Vai pagar desse jeito aqui, ó. Sim, que foi como então, que foi o que o Alessandro abriu hoje, que ele abriu no capítulo 4, né? No capítulo 4, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso são palavras de Jesus. Uhum. E Jesus fala com Nicodemos, né? Então Nicodemos vai lá de noite, porque Nicodemos era Um fariseu, né? mas chefe lá. É. E o cara, para ser Sacerdote, chefe, eles tinham. As posições que tu alcança, ou era por força ou por mérito. Mas na questão de sacerdócio, ele era conhecedor das leis. Senador do judeu. Senador. Né? Não é pouca coisa, né? O cara era forte. E aí ele vai ter com Jesus de noite, Escondido. escondido, né? Porque Jesus estava fazendo coisas que ninguém compreendia. E ele, conhecedor, né, da mecânica, conhecedor das coisas, ele vai estar de noite com Jesus e olha o que ele diz. Isso é grandioso, grandioso. E o interessante é que isso que eu estou lendo aqui está escrito também nos evangelhos que São nós João. todos temos Tá no na Evangelho de nossa São João esse casa. aqui. Na nossa casa. Então, não é Não é espírita. não é uma coisa que nós organizamos para nós mesmos, né? Tá mais adiante, tá no aqui. 5. Tá no 5. Olha o que ele diz, ó. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, mestre. Vejam bem, né? Então, tipo, aquilo que Jesus fazia, estava fora do normal. E tinha uma fonte que ele... Uma fonte boa. boa, que era a criação, que Deus, aos quais eles eram submissos. E aí ele diz, porque ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver contigo. Uhum. É um reconhecimento. Exato. Né? Por mais ignorante, o cara já conseguiu perceber isso. Sim, ele disse, para fazer o que tu faz, tu tá com as costas quentes. Que é que nem nós, às vezes, tu vai construir um prédio, tu tem que ter. Tu vai arrumar um computador, tu tem que conhecer. Tu vai fazer determinada coisa, tu tem que saber. Né? E ele chega para Jesus e ele diz exatamente isso. Ele diz, né? Sabemos que vieste. Por quê? Porque eles estavam vendo as obras dele. E pelas mesmas obras dele, ninguém poderia fazer isso se Deus não estivesse amparando ele. E aí Jesus dá uma resposta fora, né? Totalmente fora para nós. Mas Nicodemos entendeu. Para nós ele só diz assim: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o cara fica... Não, mas o Nicodemos entende. Sim. Ele vai entender e ele responde. Mas nós, o que nós entendemos disso? O que ele quer dizer com essa... Porque ainda duvidamos de Jesus, alguns, né? Porque Deus estava com ele, com Jesus. E aí Jesus disse, ninguém pode ver o reino, conexão. Porque se tu enxerga, tu tá conectado, tu tá vendo aquilo, tu tem uma conexão. É que nem tu instalar uma antena, aquelas de espelho, né? E se ela não enxerga a outra antena, ela não vai pegar o sinal. Capta. Não vai pegar nada. Então Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, se não nascer de novo. Então ele quer dizer o que com isso? Que ele, Jesus, né, era uma alma velha, antiga, de muita sabedoria, de muita experiência, de muita vida vivida. E por isso que ele era um instrumento, ou ele era uma alma aberta para a consciência de Deus, a tal ponto que ele dizia, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Né? Então ele sabia o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo, com quem que ele estava andando. Mas isso só acontece, né, para aquele que nascer de novo. O que é o nascer de novo? É retornar, aprender, agregar
Ou seja, Aprimorar, né? exato, eu quero arrumar aquele lance, não sei. Eu vou ter que aprender. Quando eu aprendo, eu vou fazer um serviço bem feito. Uhum. E aí Nicodemos diz assim para ele: como pode um homem, como pode nascer um homem se já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde de novo: o que é nascido da... em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se tu não te adapta a essa mecânica evolutiva, tu não vai ascender espiritualmente falando, né? Uhum. Porque, digamos assim, o Antônio, né? O Antônio teve uma vidinha normal, tudo normal, pá, morreu, né? Acabou para o Antônio. Agora, se tu não renascer de novo, se tu não tiver novas oportunidades, tu vai ficar evolutivamente estacionado, parado. Então, é exatamente isso que Jesus disse. Se tu não nascer de novo pela água e pelo Espírito, que é aí que depois os homens deturpam tudo isso, mas enfim, tudo bem. O que é nascer na água? Renascer na água é trocar de corpos, é a questão física, né? Renascer espiritualmente é reavaliar atitudes, reavaliar situações. Quando Paulo diz matar o homem velho para que renasça um novo, ele está falando de quem? Do Espírito. De tu matar as tuas velhas tendências, de tu matar os teus velhos vícios. Se tornar uma pessoa diferente, né? Exato. Mas isso tudo é uma questão de renovação, de transformação. E pior, tem que matar mesmo, né? Porque senão ele continua ali, ó. Sim. E te escraviza, né? Enquanto os homens dormiam. E aí, então, o Alessandro abriu exatamente no subitem 24, né? Uhum. Que a pergunta é: quais os limites da encarnação? Que nessa do renascer, mas então quantas vezes vamos ter que... Quanto é preciso, poderia dizer, para conseguir chegar nesse patamar? Quantas vezes eu tenho que vir? Porque também não sabemos quantas já viemos, mas enfim, quantas ainda teremos? É uma pergunta bem interessante ao ponto de vista estritamente material, né? Porque a gente está sempre preocupado com o tempo, com o agora, com o imediatismo, com a conquista, quando, na verdade, a necessidade ela é outra, né? Ela é muito mais profunda. Então, o que seria, né, essa reencarnação? Né? Tu morre, o teu corpo, atendendo leis, ele vai ser enterrado, né? E ele vai ser, atendendo leis, degradado, né? Ele vai entrar em decomposição, não vai sobrar nada. E a alma, que é eterna, ela segue também leis, né? Ela vai para algum lugar. A doutrina espírita, ela explica tudo isso. Jesus ensina isso, senão ele não teria ido para a cruz, né? Mas nós, às vezes, preferimos lá o caminho largo. Então, o que acontece com essa alma? Desencarnou, o corpo enterrado. Jesus diz: aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então essa alma, ela vai ficar presa àquilo que ela deseja, porque ela não morreu. Então muitas vezes ela pode ficar presa ao corpo, muitas vezes ela pode ficar presa aos seus interesses, né? Muitas vezes ela pode ficar presa aos seus familiares, muitas vezes ela pode ficar presa aos seus bens. Mas presa até quando e quem vai prender ela? Ela própria, por ignorância e chegar num ponto de entendimento, dizer, esse corpo que está apodrecendo, acho que eu vou largar ele. E ela larga, ela vê outras possibilidades, porque no mundo espiritual, na casa do Pai, existem muitas moradas. Então, no mundo espiritual, fervilha, né, de almas, e fervilha também almas boas, dispostas a te dizer, bonitão, na ideia, larga esse corpinho, que já não é mais teu, e vamos adiante. Então, o que acontece? Aí ela vai para o mundo espiritual, ela se ajusta, ela se adapta, ela vê o que tinha que ser feito e o que não tinha que ser feito, porque está tudo dentro de cada um de nós, né? E aí depois o que ela faz? Ela pede uma nova oportunidade
para, numa nova experiência, dentro de um conjunto, né, a nenhuma cruz mais pesada que possa carregar, ela vai escolher uma estrutura, uma família, uma situação, aonde que ela possa dar o seu melhor e agregar um pouco em cima daquilo que ela tem. Mas tudo atendendo a leis evolutivas. Não existem saltos evolutivos. O que existe é um processo de consciência das leis, basicamente isso. Aquele cara fez o que fez com a estátua porque ele não sabe o que ele está fazendo. Por isso que Jesus diz, Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Mas ele não disse, não, ele não vai pagar nada. Não, perdoa o coitadinho. Porque ele é, né? Uhum. Ele vai pagar até a última moeda, que é o que Jesus diz. Ele tem que aprender, né? Sim. Ele diz, libertar. O juiz, que é a tua consciência, te entrega o executor, que é a lei, e lá tu vai ter que pagar até a última moeda. Porque senão os tormentos não acabam. E aí o que acontece? Atormentado pelo erro, tu perde uma nova oportunidade. Porque um Deus que é Pai bom e justo, ele não poderia ter fechado a porta do arrependimento para as almas. Então ele vai te dar uma nova oportunidade. Porque senão todos aqueles que estão no mundo espiritual, estão eles fadados a dois setores. O inferno eterno, das penas eternas, que isso aí não existe, né? Deus não seria bom, ou um céu eterno. Que também não existe. Não, e o inferno também não existe. Não, mas essas situações seriam horríveis, né? Porque imagina, tu conhece os teus parentes todos, né? E eles, por uma questão, eles foram para o céu. Assim, todo o questionário, né? Tu fez o vestibular da vida. Eles passaram. Eles passaram e estão no céu. Foram e aprovados. Tu fritando lá no inferno, aí tu olha para cima e tu vê os caras lá. E tu sabe o que eles fizeram. O inferno se torna bem pior para ti, né? E aí, para ver que não tem nexo, né? Não tem. Tipo, ou nós acordamos, né, para a existência de um princípio que está lá, né? O que é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou nós passamos a entender, né, a lei, ou nós vamos continuar essa eterna ignorância e quase que um eterno sofrimento, né? Por causa que, olha aonde é que nós estamos hoje, né? Se eu tiver que reencarnar, eu vou reencarnar aonde? No planeta Terra. E como? Como? Aí tu vai dizer, escolhe um lugarzinho. Eu te garanto que tu escolheria Flores da Cunha, o mesmo lugar e o mesmo ponto. Eu vou onde eu conheço, né? Exato, e também que é meio tranquilinho, né? E tem as oportunidades, claro. Ou tu iria na faixa de Gaza? Não, de preferência não. Ou lá para uma China, ou para um... Não, né? Tu vai atendendo sempre aos teus princípios, como aqueles também que lá estão, muitas vezes não querem vir para cá, porque lá eles têm todo o seu... os seus interesses. Exato, e a questão curricular do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. Que lá também estão bem isso, aquilo que eles precisam refazer está lá. Está lá, dentro de um currículo. Vai cair aonde, né? Que é de família e tal, né? Porque até quando tu citou antes, né, da questão do desencarne, para onde é que o cara vai, né? E às vezes o cara fica dentro da casa dele, tentando atuar nos familiares, e depois de muito tempo ele percebe, ou alguém diz para ele, tu não tá vendo que tu não consegue fazer nada? Tu tá ali e tu não consegue, a não ser mentalmente porque intuir. Paulo diz assim, ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão é uma coisa que te prende, uma coisa que tem uma força. Então, digamos assim, o cara morreu. Ele não morreu. Mas aí ele vê o corpo dele ali, ele vê aquela situação, mas ele não está morto, ele só não entendeu. Então, como ele está vivo, e como ele tem desejos, e como ele tem vínculos, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele vinha fazendo. Só que ele não vai mais poder segurar essa caneta, ele não vai mais poder, porque ele não tem um corpo material de atuação, né? Ele só tem um corpo energético. Então, ele não consegue mais impor, né, dominar ou exigir. Ele consegue só a nível sutil influenciar. Então ele tenta pegar aquelas coisas que são dele, não vai conseguir. Ele tenta dizer, não gasta esse dinheiro que é meu. Ele não vai conseguir. E aí que começa o tormento.
E aí que ele percebe O que a campo única de forma, atuação. que a única forma de conseguir atuar e, de repente, refazer todos os erros que ele cometeu, É numa gerando nova aquelas oportunidade. situações, é numa nova oportunidade. Então, por isso que ele pede, né? Implora, me manda de volta lá com eles, para que eu possa ressignificar em mim essas questões. E a coisa ela está tão necessária nos dias de hoje e a disputa lá em cima é tão grande que eles nem exigem muito equipamento, né, de primeira, né, tipo uma BM, uma Mercedes para tu te manifestar. Pode ser um carrinho mais, um Lada, né, um carrinho mais, um Fuquinha, Mais difícil. um Fuquinha, um carrinho mais acessível, sem muito equipamento, sem muita coisa, porque para poder ter a oportunidade de, dentro de uma escola, reavaliar, reconjugar verbos que tu fez de uma forma errada. Cara, por que que tu foi fazer aquilo lá com a estátua que tu falou, ou por que que tu fez aquilo com o teu irmão, né? É. Então, vamos lá de novo e vamos ver o que que tu vai aprender. Com situações, às vezes, bem mais difíceis do que essa que a gente está hoje, que é para realmente poder, através da situação dificultosa, da dor, reavaliar tudo isso e repensar, né? Essa é a oportunidade que nos é oferecida. Mas a gente sempre tem o amparo, né? O amparo espiritual e o amparo físico. Então, nós chegamos aqui, temos os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos, que vão nos fortalecer no nosso propósito de reencarnação. E na questão espiritual também. Então, nós temos o anjo da guarda que nos acessa mentalmente, nós temos o desligamento provisório através do sono, em que nós entramos de novo em contato espiritual para nos reabastecermos dessas convicções, tentarmos tirar um pouco dessa influência que o meio material nos impõe e que muitas vezes ganha muita força sobre nós quando nós não damos essa parada. Então, tudo isso é para nos fortalecer e nos propiciar que essa volta ela consiga ter êxito, né? Senão seria só voltar por si só, não teria sentido. E no próprio livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários textos evangélicos, né, que comprovam, né, mostram, digamos assim, essa questão da pluralidade das existências. Tem lá em Job, tem lá em Isaías, mas é aquela velha história, né? Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, quer dizer, não adianta tu ir focado numa negação, né? Os caras estão tentando me fazer engolir isso aí é coisa dos espíritas, isso aí é... Não, se nós vamos com essas ideias, é que nem está escrito lá, não me lembro em que livro, né? Se tu acredita em Deus, se tu acredita que o eterno, se tu acredita que vai reencarnar. Acho que é o livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Uhum. Se tu acredita, se para essas respostas tu tiver uma negativa, nem abre o livro. Fecha ele, segue a vida. Continua lendo a tua Bíblia em casa e não entendendo nada. E não entendendo nada, que é o que a gente, na maioria das vezes, a gente faz, né? E olha o que ele diz, ó. Isso é Isaías. Aqueles do vosso povo que se tenha feito morrer, viverão de novo. Mas não é essa vida inventada pelos seres humanos, né? Ele está falando da vida vivida. Porque ele está falando, não, ele está dizendo assim, aqueles do vosso povo que tenha feito morrer, então quer dizer, eles estavam vivos e morreram, mas eles viverão de novo. Espiritualmente eles são eternos, mas ele está falando da vida física. Que aqueles porque lá eles se matavam por divertimento, né? Sim. Que nem nós hoje. E aos bandos, né? E aos bandos. Então ele está consolando aquele pessoal, ele está dizendo assim, aqueles que os caras tiveram feito morrer, eles vão viver de novo. Ó, aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Ou seja, vão ter uma oportunidade nova. E ali, às vezes a gente se preocupa, mas no caso deles, digamos assim,
que eles tinham bastante filhos, e pelas guerras, pela morte, o fluxo era bastante. Não é que nem hoje, que ninguém quase mais tem filhos, né? Quanto tempo esse pessoal ficava na espiritualidade? Muito pouco. Porque logo, logo ele estava reencarnando. Logo, logo aquela mãe estava tendo um filho atrás do outro. Minha mãe teve 13. Né? 13 oportunidades de reencarne, né? Exato. 13 cartuchos aí que foram e vieram. Aham. E eu tenho certeza absoluta de uns que não vingaram, uns abortos que ela teve fora esses 13, que logo, logo depois vingaram em outros aparelhos, né? E que hoje se mostram, né, através desses corpos que eles têm hoje. Então ele diz assim, ó, despertai do vosso sono e cantai louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então ele quer dizer assim, tchê, o lance é grandioso, né? Não vão morrer, vão te tirar essa vestimenta, né? Porque a vida é eterna, e logo, logo tu vai ter uma outra vestimenta, Vai de novo. e a coisa continua, né? E aqui continua, e ele vai explicando. Mas nós vamos pegar, de repente, a parte lá que foi aberto, né? Mas é interessante que no Antigo Testamento, ali nesses profetas, tem muitas informações que o próprio Jesus citava, porque reafirmava todos aqueles que tinham vindo antes dele para, como é que é? Ir aplainando, né, o caminho, para ir já predispondo o povo a um entendimento. Mas ainda hoje nós temos muita dificuldade de entender algumas informações. E hoje, se nós entendermos onde nós estamos, né, a gente vai entender que existe toda uma estrutura, né, como é que nós poderíamos dizer? Uma estrutura espiritual e uma estrutura materialista. Eu acho que aqui no Livro dos Espíritos, eu acho que ele diz assim, ó, qual é que é o maior entrave, né, às questões espirituais? O materialismo. Então, o que essa galera que adora, né, a questão materialista está fazendo? Nos levando a total ignorância espiritual, nos levando a uma dependência material grandiosa, a tal ponto que nós ficamos escravizados. Né? Por isso que Jesus diz, largo é o caminho da perdição, materialismo, e estreito, né, a porta que conduz ao Pai. Por quê? Porque verdadeiramente, nas palavras de Jesus, né, o príncipe deste mundo, e vê, é príncipe, né? Não é rei. Não é rei, é príncipe, é temporal. Ele tem o tempo dele. Ele diz o Ele príncipe, ainda não é nada, bem dizer, né? exato. O príncipe deste mundo, porque ele não tem um reinado. O príncipe deste mundo está condenado. Então, quer dizer, o materialismo vai perder totalmente a força. Não que nós vamos sair disso aqui e tal. Não, nós seremos senhores da matéria, simples. E não escravos, como hoje. E existe todo um sistema impondo essa questão de ignorância para nós. Para quê? Para que cada um de nós se afaste cada vez mais, digamos, do ponto em comum. Que é o quê? Porque quando tu te liberta, ninguém mais te oprime. Ninguém mais te escraviza, ninguém mais te manipula, né? E o que existe hoje é um jogo de interesses violento numa questão de ignorância, né? É uma escravidão, É uma autoescravidão, escravidão. porque nós Te precisamos vendem- nos libertar disso. Te vendem a comida que te deixa feliz, mas que te adoece. Te vendem os remédios que te deixam feliz, mas te mata. Simples assim. E hoje é interessante, porque a farmácia vende o remédio E a e vende comida. a droga. É. Tem uns negócios que não são nem comida, são consumíveis, mas são veneninhos, né, que estão ali dentro que tu... Sim. Então tu já pode comprar os dois, faz um combo. Já sai de lá com... Também não. Mas eu vou me salvar. E na realidade a salvação é o entendimento, né? A salvação é a sabedoria, né? Tu saber onde é que tu tá e o que tu tá fazendo e que maneira tu ter tá. domínio sobre as tuas atitudes, Exatamente. né? Porque se tu tem esse entendimento, tu sabe que tu tá num planeta altamente atrasado
digamos, né? Onde que as leis elas estão ali, a gente está vendo, onde que os nossos líderes são o que são, né? Não tem um no planeta que podia ser botado o nome dele em cima do Evangelho, não tem um que dá para botar o nome dele aqui em cima do Evangelho. E o interessante é que eles juram em cima do Evangelho da Bíblia também. Mas está tudo certo. É que, na realidade, às vezes a gente não entende, né? O tempo necessário para esses esclarecimentos ele é muito longo. E a gente não consegue ter essa noção disso. A gente tem uma vida física de algumas dezenas de anos, né? Quando muito. E acha que as coisas se resolvem nesse período de tempo. E quase nada. Então foi aberto no capítulo 4, exatamente no subitem, aqui, Limites da encarnação. subitem 24, que é uma pergunta que eles fazem, para algum espírito? Sim, ó. São Luís. Pai, olha a resposta de quem que é. De São Luís. Então eles fazem essa pergunta, eles pedem assim, quais são os limites da encarnação? E quem responde essa pergunta é o santo, né, um irmão nosso, que naquele tempo se manifestava como São Luís. E a resposta, então, é: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Isso também é difícil da gente entender. A materialidade do envoltório ela diminui à medida que o espírito se purifica. Porque a gente acha que todos os corpos são iguais. Mas tem uns que são bem mais chumbados do que os outros, né? Então, exatamente. nós não temos capacidade ocular para perceber isso. Exato, porque por isso que Jesus diz, não tem como tu servir a dois senhores, né? Por isso que os grandes gênios, digamos, né? Eles têm que ter a mediunidade, né? Que é essa questão Essa resistência física é muito menor, né? Exato, exatamente. Então o que acontece? Se tu só acredita naquilo que tu come, naquilo que tu faz, isso é importante para ti. Agora, aquele outro que dosa essas coisas e tem vislumbres, né, de outras coisas, o corpo não oferece resistência, porque ele não vive para o corpo. Ele vive, às vezes, cuida do corpo, mas ele tem preocupações maiores, que vai para o campo das ideias, né? Para o campo do raciocínio, para o campo, né, da própria energia. Então, por isso que... e ali eles falam exatamente disso, né? Que no começo é instinto. Ou seja, tu só vive para comer, né? Para te proteger e tal. E aí depois tu vai... é muito forte. Então, os corpos, eles oferecem resistência mesmo. Por isso que tem pessoas que se lembram do que sonham. E tem pessoas que não sabem nem o que é um sonho, quase. Né? Mas a maioria sonhou um dia quando eram crianças. Sim. Né? Mas o que é o sonho? É uma libertação da alma. A alma que sai do corpo e tu tem consciência daquilo que tu fez. Então, existem pessoas que são tão desacreditadas e tão densas, digamos assim, que quando elas retornam, porque todas saem, elas não se lembram de nada. Tem muita dificuldade. Porque o aparelho, o equipamento, ele é limitado. Né? Que nem eu te dar um carro limitadérrimo, né? Limitado, e dizer, tu tem que fazer esse percurso num tempo X. Tu não vai conseguir. Ou tu tem que fazer tal coisa. Tu não vai conseguir. Porque o corpo, o equipamento não te dá condições. E é isso que ele diz. Nessa situação, isso aí. E ele continua, então, né, da questão do envoltório. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano, é quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo em que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. Essa resposta é de outro mundo. Se o cara não acredita nem em vida em outro planeta, ele já... imagina se tu vai viajando. ter corpos de diferentes níveis, né?
corpos mais sutis, ao ponto de tu chegar a ter um corpo físico da densidade do teu perispírito de hoje. É. Que a gente não consegue ver. Não é? Nós temos hoje um corpo aqui de 64 quilos, digamos, né? E existem corpos que ainda são materiais, mas tão leves, tanto quanto a nossa alma hoje, nesse nível, nesse planeta. Então, quer dizer, é um corpo energético, físico, porque, né, ele ainda tem matéria, mas de uma sutileza grandiosa. Então, se nós não acreditamos nem nesse aqui, que, né? Imagina. Não entendemos. Então, é por isso que às vezes a gente acha isso aqui difícil. E por isso que tem que estudar. Porque olha o que ele diz logo depois. Aí vem a pergunta, o que é perispírito? Eu acho que perispírito não foi o Allan Kardec que... Acho que foi. A questão do corpo palavra, espiritual, acho que sim. Né? Porque a palavra perispírito ela não existia. Existia em outros níveis, em outras literaturas, de outra maneira. Na própria Bíblia também existe o corpo, né? Que é a alma e tal. Mas a palavra perispírito, eu acho que ela surge há 170, 180 anos atrás, através da espiritualidade. Né? Porque o Allan Kardec não foi o cabeça. O criador do negócio. Allan Kardec simplesmente ele pegou todo aquele conjunto de informações e botou nos livros. A tal ponto que essa mensagem que está aqui não foi Allan Kardec que recebeu. Né? Foram as médiuns que receberam, respondendo, e quem se manifestou, o cara que assinou foi São Luís. Né? E que eles conheciam, esses que assinavam, pela semelhança das informações, das mensagens que eles traziam, né? Então, obviamente que não são sempre iguais, né? O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Foi aquilo que eu falei na palestra, né? Lá do Sócrates e de Jesus, né? Se eles não tinham certeza absoluta da continuidade da vida, tu acha que o cara tomaria veneno? Não, o cara não sai de onde ele está seguro, né? Claro! O próprio Jesus, se ele não tivesse certeza do que ele estava fazendo, tu acha que ele faria o que ele faz? Ele dava umas curvas no cara, ele dizia, ó, lá, e ó, vazava. Os caras pedindo para ele, renega tudo? Sim. Para os dois, né, no caso? Sim. Para os dois pediram. Para os dois? Não. Cancela o que tu está dizendo. Interessante, né? Pediram... Não, para todos, não só para eles. Sim. Mas os dois exemplos, são dois exemplos que a gente usou. Uhum. Ele diz, nega tudo que tu está dizendo aqui, porque senão nós vamos te matar. Diz, pode matar, porque tudo que eu estou dizendo é verdadeiro. Vai matar só esse aqui, ó. Exatamente. Só tu tá vendo a essência. Né? Então, às vezes, a gente não compreende. E, na realidade, o próprio perispírito, que é o teu corpo espiritual, né? Ele vai também evoluindo, se sutilizando, né? Que é aquilo que ele falou ali. Tem mais 2 parágrafos. Isso. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela livrar-se mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Menos preso. Exato, são códigos, são leis, né? Mas vamos ler um pouquinho dessa outra aqui, que ela é mais terráquea. Aqui né? a segunda? Que fala da necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. Tipo assim, tu é obrigado a reencarnar de novo e todos que reencarnam são culpados. Essa é a pergunta. Sim. Então ele responde... de novo São Luís. Eu acho que nem vai dar tempo de ler toda, mas só ela é curtinha. Essa aqui é bem curtinha. É curta? É. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Necessária. Para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução
Deus lhe lhes confiou. confiou. Então, Deus acima de todas as coisas. E nós estamos naquela, eu sou o cara, tudo tem que se render a mim, né? Eu não aceito essa estátua. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Aqui é interessante, porque mesmo hoje todos nós temos plena liberdade daquilo que tu quer e daquilo que tu não quer. Só que a gente faz as coisas por ignorância, porque se ele pensasse antes de fazer aquilo, ele não faria. Avaliasse, né? Se ele pensasse antes de fazer aquele outro, consultasse consciência, não faria. Por isso que não tem escapatória. Por isso que estão acontecendo algumas coisas que a É. gente diz, mas daí Deus. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente os seus primeiros degraus de iniciação e gozam mais cedo dos frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da sua liberdade, que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. É claro, E vamos mas é imaginar- bom reler, né? Sim, mas vamos imaginar, só para encerrar, né? Nós estamos recebendo hoje, digamos, uma criança totalmente limitada. E aí a gente diz, é castigo ou é oportunidade? Qual é a nossa visão perante E onde é isso? que está Deus nisso tudo? Né? Deu tudo isso para nós e ele ali só mexe os olhos, né, que nem diz outro. E o pior que foi ele que pediu isso. E aqui diz, é transitório, E é é uma etapa, transitório. é um período, e é um corpo limitado. Mas Não. um espírito que está ali, guardado, entre aspas, E aprendendo. para E aprender aprendendo. dentro dessa limitação a potência da vida É. que existe dentro dele. Um grande abraço, que a gente possa, né, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado a todos pela companhia, né? A gente sempre agradece por nos incentivar, inclusive, com as mensagens que mandam, para a gente tentar cada vez mais aprofundar esse debate. Até a gente solicita quem tem alguma ideia, alguma sugestão, Perguntas? para nós. Isso aí, que a gente possa debater. Obrigado e até sábado que vem.